Que privilégio poder estar aqui. Eu louvo ao Senhor por essa porta que Ele abriu de poder estarmos juntos, olhados para Jesus, recebê-los do Senhor. E espero que a expectativa de cada coração seja ver Jesus, ouvir o Senhor. Sempre que nos motive a estar juntos, seja a preciosa presença de Deus entre nós. Amém. Nosso coração nunca pode se desgastar com isso, se acostumar com isso. Porque não tem nada mais maravilhoso, entusiasmador, se é que existe essa palavra, do que estarmos na presença do nosso Senhor bendito. Amém, queridos? Queridos, nesse tempo, diante do Senhor, orando, jejuando, clamando, o Senhor pôs no nosso coração uma palavra sobre proclamação. Queremos ser avivados nesse chamado do Senhor para a nossa vida, mas o Senhor foi me levando a meditar sobre algumas coisas que vêm antes da proclamação. Principalmente a nossa vida em intimidade com o Senhor, como temos visto o Evangelho, como temos olhado para o Senhor, como temos visto a comunhão da igreja e a importância da nossa intimidade com o Senhor, a importância da nossa comunhão com a igreja e principalmente nossa família dentro de tudo isso, com relação à proclamação. Nós vamos ir trilhando um caminho para isso, mas no fim nós vamos entrar um pouco mais sobre o assunto de proclamação. Eu queria começar lendo com os irmãos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E essa maravilhosa graça. Obviamente, queridos, quando nós falamos a respeito do pecado, nós sabemos que nós não estamos falando apenas dos atos externos, mas de uma raiz muito mais profunda, que é uma vida independente de Deus e fora da sua vontade. Meu filho não está chorando, ele é quebrantado, tá? E, queridos, existem três consequências trágicas do pecado. E isso nós, com relação ao pecado, essa vida independente, essa vida de incredulidade, essa vida de desobediência, isso representa o pecado, que frutifica em todas as suas formas do que nós estamos rodeados hoje. Mas uma consequência terrível no pecado é a morte espiritual, que é a condenação eterna. Lá em Apocalipse 20, 14 e 15 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem nasce uma vez morre duas, mas quem nasce duas vezes morre uma. A palavra está dizendo aqui que existe um lugar, e essa é a expressão que era o Geena, onde era um muro lá em Jerusalém, no Vale de Novo, ao sul de Jerusalém, onde eram colocados animais mortos do sacrifício. Eles eram queimados e ficavam queimando. Jesus usa essa expressão para se referir a respeito disso, que é a grande consequência terrível do pecado, condenação eterna. E a palavra também diz que nós éramos escravos do diabo. A palavra diz lá em Hebreus 2:14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E não apenas isso, nós também perdemos a nossa filiação de filhos, nos tornamos criaturas de Deus. A palavra diz lá em Efésios 2, de 1 a 3, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade voar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Pensa nisso, irmãos. Essa realidade que estava sobre todos nós, morte eterna. Nós estávamos separados de Deus, espiritualmente aprisionados no calabouço do império das trevas. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para salvar a nós mesmos ou mudar essa realidade. Estas algemas espirituais não podiam ser quebradas pela força humana. Nós estávamos como que no corredor da morte, nessas masmorras infernais, aguardando a sentença da nossa condenação eterna. Porém, queridos, uma notícia ecoou dentro desses corredores. Uma notícia magnífica, grandiosa, maravilhosa, bendita, de que um inocente decidiu morrer em nosso lugar. E esse inocente decidiu pagar o preço da nossa condenação. E a nossa culpa foi absolvida. As nossas algemas foram quebradas. A sentença foi anulada. E eu gosto demais daquele texto profético, quando Isaías fala a respeito dessa realidade mudada. Ele diz assim lá em Isaías 9, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Um povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí diz, como? E o que é isso? Porque o menino nos nasceu. Aleluia. E um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos aplaudir o nosso Senhor. E é interessante, queridos, porque o profeta olha e ele vê a realidade dos povos caminhando sem Deus, a realidade espiritual. Alguém pode se perguntar ou achar que a região da sombra e da morte é o meu contexto, é a minha casa, a terra da aflição. Mas o profeta olha e profetiza que na terra da aflição não continuará a obscuridade. E aí profetiza sobre um menino. Esse menino, que nós sabemos muito bem quem é referido em João 1, e diz que no princípio era o Verbo,
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz do mundo ilumina a todo homem. As trevas foram vencidas. Jesus prevaleceu. E por mais que nós estejamos rodeados de obras das trevas, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E essa luz um dia nos iluminou, irmãos. E nós somos frutos do maior de todos os milagres. Mais do que cego ver, surdo ouvir, coxo andar. Era alguém que amava o que Deus odeia, odiava o que Deus ama, e agora passa a amar o que Deus ama mais do que tudo, acima de todas as coisas. Queridos, esse é um milagre que, na minha opinião, é o maior milagre da própria criação. Maior que o milagre da própria criação, porque na criação Deus pegou o nada e fez tudo. Na salvação Deus pegou algo que estava caído, estragado e fez novo. Lembro que logo que me converti, eu estava numa situação muito dramática, até onde testemunho, não sei se o Roger chegou. Tivemos ontem com o Rosinho ontem. E eu estava testemunhando para ele que como que o Senhor me alcançou. E é interessante ver como essa luz resplandeceu em meio a trevas. Depois eu vou poder botar um pouco mais. Mas eu lembro quando eu cheguei na conversão, os irmãos ficavam meio assim, né? E quem é esse maluco? O Diego era um deles, que eu não sabia, mas não me surpreende. Eu lembro de um irmão que uma vez eu cheguei na casa dele, eu tinha recém-convertido, e eu fui lá dormir, ter um tempo de comunhão, era só a cama. Aí tava só a cama lá, dormindo, aí ele foi me conhecendo, criando confiança para aparecer na televisão, o som. Aí eu olhei, e você é abençoado, meu irmão. Ele tava com medo. Mas o Senhor resplandeceu essa luz, deu a família um novo homem, assim como aconteceu com você também. E é interessante que Paulo dá testemunho dessa luz. Diz que ele estava na estrada de Damasco e uma luz mais resplandecente que o sol brilhou sobre ele. Ele ficou cego com o furor daquela luz. E alguém que andava independente de Deus, alguém que perseguia a igreja do Senhor, resplandeceu essa luz profetizada em Isaías. Jesus apareceu para ele, iluminando aquele distinto fariseu, transformando ele num instrumento poderoso do evangelho. E ele se converteu a Cristo, porque foi iluminado. E ele fala lá em 2 Coríntios 4:13. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pedro também fala a respeito dessa luz. Lembram quando ele diz no texto conhecido de todos nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois nós vamos ver como que essa luz vai prevalecer contra as trevas, que essa luz nós carregamos, irmãos. Amém. Aleluia.
Na cruz nós fomos livres, nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados. E a palavra diz em Colossenses 2,15, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades são esses dominadores, demônios que nos acorrentavam. E graças a Deus nós podemos ecoar o brado que está em 1 Coríntios 15:54. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O nosso Senhor venceu a morte. Amém. Amém, Jesus. E por que lembrar de novo dessas coisas que nós não podemos jamais nos esquecer de onde Deus nos tirou? Lembro uma história uma vez que eu vi de um empresário que ele saía da empresa em algum lugar simples, humilde, que botava com a roupa surrada, não sei se é aqui que fala assim, suja, e ele se ajoelhava. Um dia os funcionários estranharam as saídas dele e seguiram ele. E aí chegou lá, ele estava lá, ajoelhado. Aí perguntaram para ele, o que é isso que você faz? Te ajoelha, volta uma roupa velha. Ele, sem entender aquilo, ele disse, é para eu nunca me esquecer de onde Deus me tirou. Amém. Queridos, como o diabo tem turvado a revelação dessa graça que deveríamos levar a vibrar, ser um povo cheio da alegria da salvação. Se tem alguém que é feliz nessa face da terra, o povo de Deus. Amém. Amém. E nós temos que nos apegar firme a essa identidade sobre nós como filhos de Deus. Nessa sociedade meritocrática que vivemos hoje, nós ficamos escravos do desempenho, da performance, carregamos a culpa do pecado que Jesus já pagou e vivemos sem ter uma consciência limpa e livre para adentrar com intrepidez na presença de Deus. Queridos, Deus nos amou sem nenhum motivo. E se precisasse de motivo para me amar, Deus nunca teria me amado. Foi no meu pior estado que o Senhor me resgatou. Foi assim com todos nós. Por isso, queridos, fique firme nessa graça. Confie nessa graça. Descansa nessa graça. Te alegra nessa graça. Aleluia. Em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Hebreus 12 diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Te desembaraça, meu irmão. Tenaz é aquela cola que gruda. Já quer toda hora colocar esse peso de culpa, pecado. Nós temos que nos desembaraçar para correr livremente a carreira que nos está proposta. Amém. Amém. O ser que eles vem antes do fazer. O Senhor nos escolheu para sermos antes de fazermos. A palavra diz lá em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e para a adoção de filhos. Nós não somos o que fazemos. Obviamente, porque somos, fazemos, mas não é o desempenho que nos define. Nós somos salvos pela graça. É interessante que quando Jesus é tentado no deserto, o diabo chega assim, se és filho de Deus, faz. Faz isso, faz isso, faz isso. Se tu é filho de Deus, faz. E é interessante que antes disso, Jesus teve uma experiência muito preciosa. Ele se batiza, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai diz o que para ele?
Tu és meu filho de amado, em quem eu me comprazo. Jesus não tinha ressuscitado mortos, curado enfermos, expelido demônios, não tinha feito nada. Ele era filho amado. Aleluia. Quando nós somos salvos, nós saímos das águas, essa verdade repousa sobre nós. Não por nossa causa, mas porque nós estamos em Cristo. O Pai olha e vê: esse é meu filho, porque vê Cristo. Quando você ora é como se Jesus orasse, o Pai te vê em Cristo Jesus. E o ministério de Jesus começa com essa preciosa verdade. E muitas vezes nós não achamos que somos filho, porque eu penso que eu não sou filho, que eu não me sinto filho, por causa do desempenho, por causa do que eu deveria fazer. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa: você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Amém. E em João diz, João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cadê os que o receberam? Amém. Você é filho de Deus. Amém. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém. Pela graça, essa é a tua identidade. Interessante que na identidade aparece só a cabeça, né? Na nossa também. Aparece só o cabeça que é Cristo. Amém, queridos? Amém. Eu gosto da genealogia de Jesus no livro de Lucas. Tem um foco maior nos gentios do que em Mateus, que tem um foco maior nos judeus. Então, a genealogia vai até Adão. Esse é filho daquele que é filho daquele. Interessante que chega lá, Lucas 3:38, diz Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Queridos, é muito importante saber que Deus não queria religiosos para cumprir com cerimônia, que liturgias. Deus queria filhos para ter relacionamento. Alguns aqui, talvez como eu, não tiveram boa referência paterna, tiveram pais legalistas, e nós inconscientemente transferimos isso para Deus. E ficamos sempre com o peso de uma autocobrança e cobrando os outros. E alguns têm dificuldade de olhar para essa paternidade amorosa de Deus. Alguns podem ter sido rejeitados pelo Pai e também se sentem rejeitados por Deus, várias lacunas abertas. Alguns acabam precisando de palavra de afirmação dos outros. Precisam ser elogiados, considerados, senão ficam com um peso de culpa ou se sentem derrotados. Queridos, você sabe qual é a frase mais dita na Bíblia? Não temas. Para mim, isso é uma frase de um pai. Não temas. Alguns não temas. Não temas porque eu sou teu escudo. Não temas porque eu sou contigo. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Queridos, ele é o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso querido Pai. Não deixe que nenhuma voz silencie a voz do Espírito que te clama, Abba Pai. E eu confesso, queridos, que eu tive, eu cresci com meu pai longe. Aliás, uma das estatísticas que tem de filhos que vão para a drogadição, rebeldia, a maioria deles não tiveram relacionamento, não tiveram paternidade, não tiveram boas referências paternas. Nós temos um trabalho lá em Porto Alegre com adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, a antiga FEBEM, lá agora se chama FASE, aqui não sei como se chama, mas a gente vai lá para evangelizar os adolescentes, os agentes e também os familiares. Então, quando nós vamos lá, nós montamos uns gazebo
colocamos uma mesa cheia de doces, as irmãs fazem bolo, suco, chá, e a gente junta tudo isso, bota um mesão e serve as famílias. Mas 99% são filhos sem pais, são mães que vão visitar. Aqueles adolescentes que estão lá não têm referência paterna, assim como eu também não tive. Meu pai, eu cresci com meu pai distante, e inconscientemente eu transferia isso para Deus. E eu não conseguia levantar com Deus assim, só para com Deus. Era uma tarefa. Eu não tinha aquele tempo de ficar com o Senhor e Ele ser o meu prazer. Ainda tinha alguns bloqueios. E uma vez eu dei um retiro e eu comecei uma oração. E a minha oração estava muito religiosa. Não sei se vocês já se interromperam a própria oração, eu interrompi minha oração. Eu comecei a ser sincero com Deus e falei: Senhor, eu quero ser sincero. Eu não tenho me sentido teu filho por causa disso, disso, disso. E comecei a chorar e chorar. E naquele momento, uma vozinha lá no meu íntimo dizia assim: Tu és meu filho amado. E eu sou teu pai. Essa frase. Eu dei o meu filho para poder estar perto de ti. Eu sou teu pai. E enquanto aquilo ecoava, eu pensei comigo, não, isso é coisa da minha cabeça. E eu pensei comigo, como seria bom se alguém que não conhece a minha vida, não sabe da minha história, pudesse me dar uma palavra, que eu visse que fosse de Deus. E fiquei com aquele sentimento e fui para o encontro. Quando o encontro começou, irmãos, o irmão que abre a reunião pega o microfone e diz assim: Eu dei o meu filho para poder estar perto de ti. Eu sou o teu pai. Meus irmãos, eu chorei naquela manhã, me quebrantei e disse: Pai, meu pai, Abba Pai. Todos os pais que eu sonhei em dizer na minha vida como garoto, eu disse naquela manhã para o meu verdadeiro pai, meu Abba Pai. O louvor acontecendo, a palavra acontecendo, e eu chorando de cabeça baixa: Pai, Pai, meu Pai. Queridos, toda ansiedade, preocupação, toda murmuração, toda inquietação foi tirada do meu coração. E eu fui tomado de uma alegria, de uma paz, como se eu não precisasse de mais nada na vida. Eu lembro que eu aterrissei em Porto Alegre e saí proclamando o evangelho em todo canto, em toda parte. Cheguei lá no centro de Porto Alegre, não sei se aqui tem as pessoas que querem ir com a mão. Ciganos, aqui tem os ciganos. Eu chamei o cigano, tudo, venham, você tem no centro de Porto Alegre no chão. Eu pago vocês, mas vocês precisam ouvir o que eu tenho para dizer. E aquele cigano todo me olhando, querendo ler minha mão, e eu estava lá dizendo para eles que existe um Deus que criou elas para que elas fossem filhas de Deus. E que Jesus pagou o preço da salvação delas. Coisa boa, nós estamos firmados nessa realidade. Amém. Eu estava contando para os irmãos que uma das coisas mais lindas que eu já participei na minha vida foi adoção. Eu não sei se algum irmão que já participou de alguma audiência ou processo de adoção. Eu trabalhei como coordenador de casas lares, que é uma modalidade de acolhimento, com abrigo, orfanato, e eu era responsável por 72 crianças. Sabia o nome de todas elas, orava uma por uma diante do Senhor por eles. E o que mais me doía no coração era ver aqueles adolescentes orando por uma família, querendo uma família. Era a oração deles. E os mais difíceis de serem adotados são os de 12 anos para cima, que é a adoção tardia. O que a matemática não fecha? Tanta gente na fila de adoção e tanta criança para ser adotada. É que o perfil do acolhimento não é o perfil que o pessoal quer adotar. Todo mundo quer um anjinho de olho azul, cabelo, monta um perfil imaginário de revista e tá lá o pessoal do acolhimento daquelas crianças sem esperança. E tinha uma que tava com, ia completar 18 anos. E aí, como completa 18 anos, sai do acolhimento, eles não têm para onde ir, porque eles são sustentados até dizer, então eles ficam muito angustiados. E era o sonho daquele menino, ele orava: Senhor, me dá paz, me dá paz.
E nós orando por ele, Senhor, levanta uma família, faz alguma coisa. E uma família se aproximou dele, começou a conhecê-lo. E a família entrou com o processo de adoção. E aí, quando a adoção saiu, tem uma audiência com o juiz, promotor, Ministério Público, uma audiência mesmo. Eu estava lá, meu primeiro dia de trabalho nessa área. E eu lá sentado, aí as crianças se guarde, e aí chamaram esse casal, e um casal orando, querendo adotar, e até parecia com ele. E aí o juiz assim, vocês querem adotar o Bernardo? Como é que tá isso? Ah, disse o nome dele aqui, não tem problema. Aí o casal olhou e disse assim, nós queremos, nós queremos adotar o Bernardo. Aí o juiz disse, então hoje eu quero dizer, eu quero dar a notícia que está sendo liberado a guarda para vocês. Eles se abraçaram, se emocionaram, aí chamaram o Bernardo. Meus irmãos, chamaram ele, aquele menino, 17 anos, com um olhar assim meio fundo, nós tudo ali, minha família ali, ele sem saber o que acontecia, ele nos pergunta, Bernardo, gostaria de ter uma família? Queridos, é a maior ferida do coração deles. E o Bernardo olha daquele olhar assim, meio perdido, e diz assim, é o que eu mais gostaria. Aí o juiz diz assim, então quero dizer que hoje você faz parte dessa família. E eles se levantaram, choraram, abraçados juntos. E o Espírito Santo falou que eu te adotei. Assim eu fiz contigo. Tu és meu filho. Amém. Graças a Deus, ele está firme no Senhor até hoje. Glória a Deus. Mas como é importante, queridos, você está seguro de que você é filho de Deus. Amém. Sem isso, nós vamos proclamar o quê? Um Deus distante? O maior privilégio da vida, e João diz isso, não tem amor maior do que esse, de sermos chamados filhos de Deus. Que alegria, irmãos. E aí nós podemos, sim, viver mortos no pecado. E vivos para Deus, não adianta Deus de apontar para a tela, só do tempo do que o controle para acender de novo. Por isso, em Romanos, como lemos, considerai-nos mortos para o pecado, vivos para Deus. Nós fomos conquistados por Jesus e ele se tornou o mais valioso de tudo. Lembro que tem uma Bíblia de criança que aparecia naquela parábola do campo, do homem que achou a pérola de grande valor, vendeu tudo, compra o campo inteiro. E aí tinha naquela figura um cara pobre, assim, numa carroça, mas ele tinha pérola. Ele estava feliz, ele estava contente, porque ele achou a pérola de grande valor. E por isso o batismo inaugurou essa realidade espiritual. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo de Romanos 6,4, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E nós só podemos andar, queridos, em novidade de vida pelo Espírito Santo, pela presença de Deus nos governando. E aí nós vamos receber poder para andar nessa novidade de vida. O batismo do Espírito Santo fortaleceu as verdades da porta do reino na minha vida. Eu me lembro que logo que me converti, eu queria ser cheio do Espírito Santo. E eu orava, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Era a minha oração número 1. Eu vi os irmãos orando em línguas, cheio de fé, manifestando Cristo Jesus. E eu orava, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu abria minha boca e fé, um brinco que eu orava em línguas muito estranhas. Nem Deus entendia. E eu estava lá e um dia eu estava em casa louvando o Senhor. A minha mãe estava com uma torcicola, que nesses dias não conseguia ficar com o pescoço reto. Ela estava no banheiro com o pescoço para o lado, assim, fisgava. 3 dias assim.
E eu comecei a louvar o Senhor. E eu fui cheio do Espírito Santo naquele momento. Comecei a orar em línguas e um fogo se acendeu no meu coração. E eu ainda fui lá, aí fechei a porta da cozinha, minha mãe estava lá, eu ainda era meio envergonhado, e botei a mão pela parede, assim, Senhor, eu repreendo agora essa enfermidade em nome de Jesus. Aí fui lá, abri a porta, ela estava com a pessoa sorrendo. E ela olhou assim, obrigado por orar, filho. Mas ali, o reino de Deus passou a ter um outro brilho, a palavra de Deus, um colorido. As coisas deixaram de ser um peso, uma tarefa, mas a minha paixão, o meu prazer, a minha alegria. Como que nós podemos vencer a culpa do pecado e o pecado que tenazmente nos assedia? Se não, queridos, nessa revelação dessa tão grande salvação e vivendo uma vida substituída. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque o pecado não vai ter domínio sobre nós. Eu tiro-te aqui, não tem problema. Porque nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Nós estamos debaixo da graça. Amém. Queridos, quando Deus pergunta para Adão, onde está? Vocês acham que essa pergunta era para Deus? Será que Deus precisava saber onde estava Adão? Queridos, Deus sabia onde Adão estava. Sabe quem não sabia onde estava? Era o próprio Adão. Deus sabia onde Adão estava. Quem não sabia onde estava era Adão. Ele estava escondido, com medo. E Deus pergunta: Adão, onde está? Não te esconda. Eu creio que era uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade. Querido, sabe quando tu te perde pro GPS, qual é a primeira coisa que o GPS faz? Sabe qual é? Recalcula a rota. Ele vai te localizar, é a tua localização. Depois disso, ele traça uma rota. Tem uma frase que me marcou uma vez que eu ouvi, que Deus vai além em misericórdia do que nós vamos em miséria. Não importa quão longe você possa estar dessa intimidade que você foi criado para andar com Deus, talvez você tenha deixado sua fé amornar, no dia a dia tem perdido essa alegria da salvação. Mas quando nós nos localizamos onde você está, o Senhor traça um caminho de retorno. Aleluia. Onde você está, meu irmão? Onde está teu coração? Adão estava com o coração distante, longe, com medo, com vergonha, com imoralidade. O coração tinha se corrompido, o pecado tinha entrado. Mas em toda a história nós vemos um Deus que é Pai, que é misericordioso, indo atrás dos filhos perdidos. Onde você está? O Senhor está te chamando para essa intimidade. Eu queria introduzir essa primeira palavra da manhã com esse apelo do Espírito para todos nós. Para que o Senhor viva no teu coração e tu possa saber que pela graça tu foste salvo. Amém. Que o Senhor te chama para ser filho. Amém. E nessa graça, como filhos, aí nós podemos, em toda parte, anunciar o Evangelho para a glória do nosso Pai, que é digno, que é bendito, que é amoroso. Vamos orar uns com os outros, queridos, para que o Senhor cure todo espírito de orfandade, de rejeição, para que ninguém se sinta no meio da igreja diminuído, excluído. Não se sinta filho por causa de alguma situação. Eu não sei qual é a estação que tem acontecido na tua vida, mas eu tenho uma certeza, filho, que o Senhor te ama. E ele é o teu Pai, não temas. Ele te sustenta, ele te segura, ele te acolhe.